desse É. advogado, de encontrar essa saída, né? Porque ele só está na busca de tempo. Porque ali são pessoas já com maior idade, e parece que para eles querem morar de graça lá até eles morrerem. E enquanto isso, é que vai ficar esse problema. A verdade, doutora, é Então, que essas estratégias, né, o fator de você distribuir um uso capião e usar o uso capião para pedir a suspensão da emissão, legal, é uma estratégia boa que você vai conseguir normalmente a suspensão. Só que o advogado do outro lado, talvez ele não contou para o cliente a bomba que vai vir, né? Porque uma coisa é ganhar a liminar, né? Reformar a liminar, suspender a liminar. Outra coisa é ganhar a decisão definitiva, né? Então, vai vir uma bomba. Vai vir uma bomba porque a hora que começar, quem não quer sair de lá, a hora que começar a pagar a sucumbência, né? Tudo bem que pagar é outro fator, né? Mas que vai ficar devendo sucumbência para todo lado, vai, né? Me fala uma coisa, saiu a carta de matação e registrou, doutora? Ou ainda não? registrou. Registrou? Registrou normalmente. Já está na matrícula direitinho. Legal. Então ele já é proprietário, né? Já. Legal. O que eu faria nesse caso? Eu faria sim a ação de arbitramento de aluguel, porque a ação de arbitramento de aluguel, tudo bem, a gente não sabe se eles vão pagar. Mas se não vai pagar, pelo menos vai dever, né? E ela força, porque é muito cômodo, a pessoa fica lá porque ela não quer gastar com aluguel, então ela fica lá. A partir do momento que existe uma decisão judicial, dá para pedir tutela antecipada, a ação de arbitramento de aluguel pura, né? Não faz dentro de emissão, não faz dentro de reivindicatória. Quando nós fazemos quando nós fazemos ela pura, né, a ação de arbitramento de aluguel pura, com tutela antecipada, é muito difícil dar errado, porque é uma ação cara crachá. Não existe causa-ganha. A profissão nossa não é difícil, ou melhor, ela é difícil, ela é complicada, porque a gente depende de um juiz, uma juíza, e a gente não sabe o que passa na cabeça dele ou não, se ele é atualizado, desatualizado, se julga com má vontade, copia e cola, se tem corrupção, mas a ideia é que a ação de arbitramento de aluguel é cara crachá, né? Entrou com ela, ganhou. Eu faria. Ah, mas eu vou gastar dinheiro. Mas é um dinheiro bem gasto com a doutora em relação aos honorários dela. Por quê? Você está forçando a parte sair. Eu já vi muitos casos assim, parecidos com esse, que a parte falou, opa, peraí, enquanto eu estou aqui sem pagar aluguel, ótimo. A partir do momento que tem uma condenação, eu vou cair fora. Então, talvez indiretamente a ação de arbitramento de aluguel nos ajude nesse sentido. Fazer cair fora, né? Então eu faria o arbitramento de aluguel sim. E também, doutora, eu me habilitaria ao uso capião, porque eu não sei se tem justiça gratuita, mas se não tiver, dá para impugnar. Se tiver justiça gratuita, dá para impugnar. Porque a doutora, se habilitando ao uso capião, se já não se habilitou, e também impugnando a justiça gratuita e conseguindo reverter, se caso tenha, a doutora vai receber sucumbência desse processo, porque esse processo de capião não vai ser frutífero não, ainda mais que arrematou em leilão, não, essa conversa de terceira é uma conversa ótima para suspender a liminar, mas para uma decisão definitiva não vai causar impacto não. Não acredito que se mantenha essa história, não. Tá dando trabalho, tá dando dor de cabeça no primeiro momento, mas não vai conseguir manter essa história por muito tempo, não. Em relação a uma coisa que eu queria falar, até para tranquilizar, Eric, eu sei da sua ansiedade, eu entendo, né? Quando a gente arremata o imóvel, a gente quer a posse, porque a gente quer alugar, a gente quer morar, a gente quer vender. Então, eu sei. Mas quando do outro lado tem alguém bem complicado no sentido de ingressar com ações, aventuras jurídicas para ganhar tempo. Eu sei que isso acaba atrasando o procedimento, a nossa vontade, o nosso desejo. Mas uma coisa eu tenho de bom para te falar. A doutora, ela vai conseguir fazer isso, né? Pode demorar um pouquinho mais, mas vai acontecer, é natural. É que com o que eles estão fazendo, a história que eles estão contando, fazendo uso capião, ele vai ganhando tempo, né? Conseguiu suspender. Mas não vai manter isso durante muito tempo, não. Eu faria nesse caso, o que eu faria de algo a mais? Me habilitaria ao uso capião para contestar, que foi um uso capião de má fé, foi uma aventura jurídica, para protelar, né? Bateria muito na impugnação da justiça gratuita, se for o caso, se tiver, para a doutora ter direito à sucumbência, que faz jus. E, por outro lado, eu faria a ação de arbitramento de aluguel. Não é uma ação que você vai gastar muito e a doutora vai conseguir ganhar. A doutora vai fazer com muito carinho e vai ganhar. Agora, não é motivo para desistir do leilão, pedir anulidade. Eu não acho que tem que desistir. Faz parte do show, né? Quando nós arrematamos um imóvel no leilão, tem casos que a parte já abandona, o imóvel é vazio, mas quando o imóvel é ocupado, é isso que acontece. Hoje, eu percebo aqui no escritório que as pessoas que são mutuárias e não querem sair, elas não conseguem ganhar mais que um ano e meio no máximo. Na maioria dos casos, ganha 6 meses, 4 meses. Então,
vai acontecer a desocupação do imóvel, seja de forma voluntária ou não, né, compulsória. Mas não é motivo para desistir, não. Eu sei que chega uma hora que a gente cansa, fica preocupado, mas o que poderia ser feito está sendo feito, viu, Eric? A doutora está fazendo. Nesse momento, algo a mais seria o arbitramento de aluguel e também se habilitar no usucapião, só para não conseguir que o usucapião suspenda, né, a emissão de posse até que o usucapião seja julgado, que esse é o perigo, né? Mas não vai acontecer, do jeito que fizeram, não é comum acontecer, não. O professor está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Por questão assim, quando o senhor José, que foi a pessoa que estava sendo executada, ela ficou como fiel depositário. Em 2018, ela faleceu. Pelo fato da Petrobras não ter colocado um novo fiel depositário, esse lapso de tempo não pode fortalecer o pedido dela de o imóvel ter ficado sem amparo, sem um tutor, uma pessoa cuidando? Não, na verdade, quando se habilitar no usucapião, nós temos duas formas de nos defender de usucapião. A contestação e a habilitação como terceiro interessado, né? E terceiro interessado por quê? Porque virou proprietário, né, junto à matrícula. Nessa habilitação, vai deixar claro o quê? Que esse usucapião é uma aventura jurídica somente para fazer a parte ganhar tempo, porque já o imóvel já foi leiloado, já existe um proprietário, então a posse não é mansa e pacífica. E além de não ser mansa e pacífica, quem está lá não poderia alegar uma posse qualificada para usucapião. Eu sei que o usucapião nos preocupa muito, claro, a gente fica preocupado, né, numa situação dessa, mas não. São ações, são aventuras jurídicas para ganhar tempo mesmo. E de fato, na prática, não consegue mais que isso, a não ser atrasar a desocupação. E não passa de um ano e meio, né, com toda a artimanha, com tudo. Então, eu sei que quando a gente tem uma decisão, né, liminar, suspensa, a gente fica preocupado. Opa! Porque muitas vezes, quando acontece a suspensão de uma decisão liminar, a gente pensa, é sinal que o juiz está do lado do outro lado, né? Mas não é verdade, né? Não é verdade. A conta chega, e chega mesmo. É muito comum isso, não só nessas situações de leilão, porque na cabeça do juiz ou assessora que julga no lugar dele, poxa, o sujeito vai perder a posse, então eu vou suspender, deixa eu ler direito. Mas lendo direito, ele vai dar o seu direito. Isso é muito comum em cirurgia, né? O convênio nega, então você entra com a obrigação de fazer e ganha a liminar, né? Ganha com muita facilidade a liminar, mas depois você perde a decisão final e ele tem que pagar as sucumbências. É o que vai acontecer aí, eles conseguiram suspender a liminar, mas a conta eles vão assumir, porque esse tipo de estratégia é uma estratégia usada até pelo escritório aqui, quando nós estamos do outro lado, a gente advoga para os dois lados também. Eu vou ser muito sincero, só ganha tempo. Eu tive até um problema, doutora, porque eu sou muito sincero, né? A gente, professor Júlio é professor, é escritor, não tem dor de cabeça. Tenho muita, engulo muito sapo também. Muita mesmo, né? E a advocacia é igual para todo mundo. Quando a gente ganha, é o melhor advogado do mundo. Quando perde, já não presta, né? Então, ou a coisa começa a demorar, já não presta. Eu falo, não é o seu caso, Eric, mas a doutora vai entender o que eu estou falando com muito carinho. Porque nós somos a nossa profissão não é fácil, não é fácil. Nós somos amigos há muito tempo, né? E foi o que, quando ele me ressaltou, né, das dúvidas dele, do vídeo dele, eu peguei essa série, então não se faça advogado, eu vou aproveitar o ensinamento que é claro, né? Vamos lá, não tem problema nenhum, não. Claro. Mas a gente tem um relacionamento assim, bem tranquilo. Né, eu falei para ele, e se o doutor tiver alguma saída a mais, a gente vai aproveitar. E também para acalmar um pouquinho também no coração dele. Eric, eu estou entrando nesse detalhe, por quê? Graças a Deus você tem uma cabeça boa, né? Tem uma relação de amizade com a doutora, confia, ela é uma ótima advogada, uma ótima pessoa. Mas por que eu estou entrando nesse detalhe? Porque judiciário, a gente não sabe o que passa na cabeça deles, né? E hoje é usado muito copia e cola. É fato, né? É utilizado muito copia e cola. Então, suspende aí, depois a gente vê lá na frente. Então, quando tem uma decisão suspensa, uma liminar, a gente fica preocupado e fala, opa, o juiz acho que está de olho, está do outro lado. E não é verdade, né? Até o advogado do outro lado, talvez ele vai sentir a sensação, nossa, eu sou maravilhoso, que tese maravilhosa. Mas é uma tese, eu diria que uma tese ingrata. Pronto, achei o termo aqui. Por que ingrata? Porque conseguiu suspender, mas não vai conseguir levar essa tese muito longe.
vai ocorrer de fato, vai acabar ocorrendo a decisão definitiva, vai ser diferente dessa decisão, né? Então, o que eu queria deixar claro para você? Não desista do negócio, fazer uma ação para pedir a nulidade do leilão, não. Você vai ter dor de cabeça, é muito difícil conseguir. Já que você conseguiu o mais difícil, que é registrar, porque um outro problema que acontece, Eric, muito em leilão, as pessoas não falam, mas é verdade. A doutora vai concordar comigo. É muito comum a pessoa arrematar, depois ela tem algum problema, uma dor de cabeça no cartório de imóveis e não consegue registrar. É muito comum isso, e é horrível. Você fica no limbo, você não tem posse, não tem a propriedade. O limbo é um buraco, né? Então, você conseguiu o mais difícil. Você conseguiu, primeiro, arrematar. Imagino eu que dentro do que você achou legal, bacana em relação ao mercado. E 2, né? Conseguiu registrar. Então, agora a propriedade vai ser sua. Já é, né? Você já é dono. Você só precisa ter a posse. Mas é questão de tempo. É questão de tempo. Eu faria, sim, o Algo a Mais, que é a ação de arbitramento de aluguel. Eu sei que você vai gastar um pouquinho com honorários, um pouquinho com taxa judiciária, mas vale a pena. Porque, normalmente, cada 10 invasores com uma ação de arbitramento de aluguel, 8, 9 cai fora. Porque uma coisa é você ganhar tempo e não pagar nada. Outra coisa é você ganhar tempo e ter que pagar aluguel, né? Diferente. Então, é muito comum as pessoas abandonarem. Então, eu orientaria, assim, você continuar. E o que pode ser feito a mais? A ação de arbitramento de aluguel e também se habilitar no uso capião. Eu não esperaria a citação para não perder tempo, para a gente não correr risco do uso capião ficar redondinho, mas eu me habilitaria no uso capião como terceiro interessado e bateria muito nisso, né? Nós podemos nos habilitar, pedir habilitação e apresentar como se fosse uma contestação. E aí eu pediria o quê? Eu pediria que fosse, de fato, o uso capião improcedente, que é um uso capião de má-fé, que é um ato atentatório de dado à justiça. Porque é, né? Porque é. Na verdade, é uma aventura jurídica, né? Para poder atrasar todo o desenrolar da história, né? Eu vi o professor falando também outro vídeo que eu estava assistindo, que usa uma súmula 487, como eu já tenho domínio, e se sobressai sobre a posse. A gente teria como usar nesse caso essa súmula também? Tem. Na verdade, o outro lado, eles usam a súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Nós vamos usar o quê? A súmula 487 do Supremo, dizendo que numa discussão de posse prevalece a propriedade. Quem tem a propriedade é você. Eu sei que o que é horrível, né? Você tem uma liminar e ocorre a suspensão dela, a gente fica em pânico, causa uma preocupação, meu Deus do céu, será que vai dar tudo errado? Mas não é o caso, viu? Você vai conseguir, a doutora vai ganhar essa ação, vai ganhar. É claro que ajuda, se tiver a possibilidade de propor ação de arbitramento de aluguel, é um custo-benefício que você pode usar, né? É um outro processo, um outro honorário, mas vale a pena, é outra taxa judiciária, né? Porque é um outro processo mesmo, mas o arbitramento de aluguel você vai ganhar e tem outra, né? Na habilitação do uso capião, quando a gente tem o arbitramento de aluguel, já dá para mencionar ele. Excelência, importante mencionar, inclusive, que existe uma ação de arbitramento de aluguel a qual foi dada a tutela antecipada ou foi distribuída. Aí vamos dizer que dá a tutela antecipada, porque muito provavelmente que dê a tutela antecipada. Dá pra gente fazer o quê? Dá pra informar no uso capião. Então a gente vai queimando, vai estragando o uso capião, né? O português sem juridiqueza. A gente acaba sujando o uso capião. Então é muito legal nesse sentido, viu? Doutora, agora vamos para uma parte mais técnica aqui. A penhora desse imóvel aconteceu em 2015, depois de todos os pedidos de não penhora, de levantar de não sei o quê, aconteceu em 2015. Essa penhora, no nome do pai e da mãe dela, eu sei que, né, foi uma fé por ela não ser a terceira e ela não ter uma posse mansa pacífica ali, porque ela não pegou como, né, não comprou de alguém, não fez nada. Ela é uma filha que quem é a possuidora real ainda até hoje é a mãe, é a devedora. Né? Porque a mãe está lá e a filha está morando junto. Né? Eu até expliquei para o Eric que quando o pai dela faleceu, né, foi notificada a filha, né, quando eles trocaram o nome para defender o espólio no nome da filha, eu falei, ela tem o direito da propriedade. Aconteceu a morte, ela tem o direito ela já é herdeira, ela já tem a propriedade do que o pai deixou. Só que o pai não deixou nada ali, que ela já perdeu. Já perdeu. Né? Então, o que eu queria, eu desenhei toda essa situação do Eric, mas o Eric, apesar de muitas aulas assim, ele não é advogado, então ele não sabe diferenciar o que é uma coisa ou outra coisa.
né? Mas eu expliquei tudo para ele. É importante eu citar, dentro de toda essa historinha, né, que é a realidade dos fatos, de que ela também tinha o conhecimento dessa penhora. Eu tenho que escrever, assim, técnica, mostrar que essa penhora aconteceu em 2015, que ela foi citada dessa penhora e tudo mais, para eu, isso como mérito nessa contestação. Não, eu diria que... Não faz, não muda nada já da realidade. Na contestação, o principal a ser alegado é a falta dos requisitos, posse, base pacífica, animus domini, né? Uma aventura jurídica, mas eu acho que ajudaria sim, acho que seria interessante mencionar, não que faria a gente ganhar a improcedência do pedido, mas acho interessante, doutor. Só para fazer essa parte. A questão da anulação de uma arrematação, eu expliquei para ele assim, eu falei, olha, eu só vejo uma possibilidade de uma anulatória em caso de uma evicção, né? No seu caso, não há uma evicção porque esse uso capião é uma aventura jurídica, ela não é algo que vai acontecer, né? E o uso capião, você tem que ter os requisitos quando você entra com ele. Não é tipo, eu entrei agora, o processo demorou 10 anos e eu estou 10 anos parado, né? Com a posse de esperança. Então eu expliquei isso para ele. Mas eu queria que o doutor pudesse explicar para o Edson, para ele salvar para ele limpar o coração, da dificuldade de que é fazer esse cancelamento da arrematação. Porque ela foi direitinho, né? Ela teve, o leilão foi feito, foi publicado, tinha as informações de que o imóvel estava ocupado. Então, se o senhor pudesse só fazer uma explanação para ele ficar mais preciso nessa questão da anulação. O interessante do leilão, o Eric, que quando você arremata, também é uma forma originária. Tem discussões sobre o conceito. Nós temos duas formas de adquirir imóveis no Brasil, originária e derivada. Uso capião originária também, mas o leilão, em regra, também é. Então, do jeito que você arrematou o imóvel, por mais que tenha vícios, esse imóvel fica para trás, é livre e desembaraçado. Não pode a pessoa usar um terceiro isso contra você. Você arrematou o imóvel, tinha uma penhora, alguma coisa assim. E essa pessoa também não pode alegar desconhecimento, porque quando ocorre uma penhora na matrícula, pronto, gerou publicidade, né? Gerou publicidade, ou seja, o ato virou público. Então, eu desconheço. Não tem como você desconhecer, está na matrícula, né? Então, para você, é muito importante que essa averbação, ela acabou com o direito de uso capião dela, que já nunca existiu, já é uma aventura jurídica, não tem os requisitos póstumas, pacífica, animus domini, não tem. Mas essa alegação, na verdade, dá para usar justamente de forma focal contra ela. Porque, olha, estou fazendo uso capião de um imóvel que tinha um gravame na matrícula, tudo bem, dá para fazer, mas no caso dela não, porque ela era próxima, né? Próxima a pessoa que de fato morava no imóvel. Então, a chance de dar certo a estratégia deles é nenhuma. Eu não vejo como... É muito comum suspender a tutela antecipada, é muito comum. O que eles conseguiram não é algo difícil, não é algo porque o juiz está do lado deles, não. É comum porque o juiz, na hora do vamos ver, aquela correria, o juiz ou o assessor aqui julga no lugar dele, ele olha e fala, opa, tem uns capião, tem que suspender. Então, é uma suspensão de praxe, não de direito. A hora que eles param para analisar e sentar, não. A decisão vai ser definitiva. Então, eu sei que gerou preocupação, mas pode tirar essa preocupação aí de você. Mas essa suspensão a gente consegue reverter ou só depois que sair o resultado do uso capião da outra ação? Consegue. Quando existe uma movimentação em relação à tutela antecipada, seja positiva ou negativa, cabe o recurso de agravo de instrumento. Só que o agravo de instrumento, se você não tem justiça gratuita, ele é caro. Né? O agravo, o recurso de apelação são os recursos mais caros. Né? Especial e extraordinário, por mais que seja de terceiro grau, não é tão caro assim. Se você tiver condições, se achar que vale a pena, faz o recurso. Paga doutores honorários, paga o recurso, é feito o recurso. Mas eu sempre falo, quer fazer o recurso? Eu faço. Mas eu num caso desse, às vezes eu seguro o recurso, eu explico, né, tem as duas formas de atuar, porque muitas vezes é melhor você abrir mão de um gasto desnecessário, espera mais um pouquinho e ganha ação. Eu sou mais distribuir uma ação de arbitramento de aluguel para forçar a pessoa a sair, para usar contra o uso capião, do que às vezes fazer um agravo e gastar dinheiro, e o agravo pode acontecer a mesma coisa, não vão ler direito, né, cai com uma turma errada,
eles vão falar assim, não, mantenha a liminar. Aí você vai ficar mais preocupado ainda, fala, meu Deus do céu, suspenderam a liminar, fiz um recurso e ainda mantiveram, vou perder a ação, não tem nada a ver. Porque na verdade são respostas dadas, né? É algo comum no judiciário, entendeu? Porque nesse caso, a decisão que suspendeu a emissão da posse foi o embargo de canteiro da filha, né, informando que ela entrou por esse processo de uso campeão. Eu até vou entrar com uma petição, vou ingressar no embargo, vou ressaltar todos, né, a mesma defesa que eu vou apresentar no uso campeão, eu vou apresentar basicamente nos embargos e pedir a revogação dessa suspensão. E aí, se for o caso, eu até expliquei já para que existe a possibilidade de, se não tiver na primeira instância, a gente tentar um agravo. Mas que não vai ter muito sucesso o embargo em si, e muito menos o uso campeão, entendeu? Porque eu acho que no final, o embargo, eles vão considerar de fato que essa terceira pessoa não é nem terceira pessoa, não é nem a possuidor, e não é nem de posse mando pacífico, não tem ambos dois, entendeu? E pode também fazer, é claro que a gente tem que prestar atenção no embargo, porque o embargo é traiçoeira, 5 dias só. Mas pode fazer também uma peça de reconsideração, né? Faz uma peça de reconsideração e protocola. Ó, juiz, deixa eu explicar melhor, estão te induzindo a erro, né? Foi feito um escapeão apenas protelatório. Mas eu oriento, né? Eu não faria o agravo, não. Eu como pessoa, porque é um gasto que muitas vezes o agravo, tudo bem, você pode reformar. Mas a ação de missão na posse ou a reivindicatória são ações rápidas. Em regra são rápidas. Perto de uma possessória, meu Deus do céu. Então a decisão definitiva, a chance de ter sucesso é enorme. Eu não vejo, só se for uma fatalidade jurídica que aí dá pra gente recorrer. Mas eu não gastaria dinheiro com agravo, nem tempo. Eu focaria em fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel. E é o que a doutora falou, faz o embargos, né? Embargos de declaração, faz também o pedido de reconsideração se quiser, se vê que... porque o embargo, na verdade, é uma forma de reconsiderar. Você abre um tópico lá da reconsideração. E, de certa forma, vai surtir efeito. Eu entendo a sua situação, Eric, mas não fique desesperado, preocupado, chateado. Vou desistir do negócio, me dei mal, não se deu, não. Na verdade, fizeram o que tinha que fazer para ganhar tempo. É uma receita pronta. É uma receita pronta. Eu estava falando com a doutora, meu medo é de eu perder e perder a arrematação. Se eu perder lá, caso eu perca lá, eu perco a arrematação, perco de brigar com a Petrobras e quem se lascou foi eu, paguei a conta. Eu sei, mas não fique preocupado, não. Você vai ganhar essa ação definitiva. O que aconteceu não é porque foi bem fundamentado, porque eles têm direito, não. É porque a estratégia mais feijão com arroz que eu falo, né, que costuma dar certo. Você dá tiro para todo lado, você acerta alguém, né? Só que uma estratégia arriscada, porque deram tiro para todo lado. Só que eles esqueceram, ou o advogado esqueceu de avisar o cliente. Quando a gente faz uma ação, gera sucumbência, né? Se não tem justiça gratuita, ou se tiver, pode ser impugnada. Então, deram tiro para todo lado, mas vai assumir as consequências. Em relação a você, você vai ganhar ação do mesmo jeito. O agravo pode ser feito? Pode, mas eu não faria, porque é caro, né? E quando você fala de um agravo, é sempre com base no valor do imóvel. E você conseguir justiça gratuita no agravo é muito difícil, é quase impossível, ainda mais comprando um imóvel. Você arrematou o imóvel. Para o judiciário você tem dinheiro, não que seja o caso. Mas o judiciário é terrível, é uma coisa que você pôr bancário, acha que é banqueiro, né? Então eu abriria a mão do agravo e seguiria esse caminho da doutora. Faria o embargo de declaração, o pedido de retratação ou de reconsideração, que é o termo mais usado, dentro do embargo. O juiz pode ser que volte atrás, é muito comum voltar atrás, porque ele vai ver que foi usado má fé. Se não voltar atrás, não é algo para desesperar também, porque senão vem uma decisão negativa e você fala, meu Deus do céu, mais uma, não, estão falando de coisa besteira para mim. E não é comum fazer isso. Mas a decisão definitiva você vai ganhar. Agora, o que eu acho que vale muito a pena investir é no arbitramento de aluguel, porque o custo é muito menor, né? Você vai pagar 1,5% do valor da ação, e é uma ação que você vai ganhar. E não é só ganhar o aluguel, independente se vai pagar ou não. Você vai conseguir usar isso para poder descaracterizar também o uso campeão. Já está descaracterizado por natureza, mas vai ajudar muito também nesse sentido, entendeu? Nessa ação do arbitramento, eu vou colocar os custos do condomínio, né? Vou colocar lá e ele vai ficar, né, devendo dentro do aluguel, o condomínio também. Mas para o EFT, é o que eu falei para ele, infelizmente, como é uma dívida que cede o imóvel é de propriedade dele,
Estou correta, né? Agora, doutora, Ou tem como fazer alguma outra coisa? eu faria o quê? Eu faria a ação de arbitramento de aluguel pura. Porque o arbitramento de aluguel, a doutora pode pedir a tutela antecipada. Se for pura, o judiciário olha a ação, olha a matrícula e fala, ele é dono. Se é dono daqui para frente, ele tem direito de receber aluguel. Então a chance da doutora ter sucesso na liminar é muito grande. E aí, eventuais despesas no condomínio, eu faria numa outra ação, perdas e danos. E aí, Eric, você vai falar assim, poxa, de novo o professor Júlio vai fazer eu gastar, vou gastar honorários com a minha advogada, né, amiga, que justo, vou gastar a taxa judiciária, mas vale a pena. Porque a doutora não vai pedir um absurdo, vai pedir os danos materiais e vai jogar um dano moral fictício de 2, 3 mil ao ser arbitrado por Vossa Excelência. E em relação a eles vão, é porrada para todo lado, né? Vem uma arbitramento de aluguel, depois vem uma ação de perdas e danos para cobrar o condomínio. Eles vão ficar preocupados, eles vão pressionar o advogado do outro lado também. Eles vão falar, ô doutor, ganhamos a liminar, mas ó, chegou uma ação, a outra, e aí? E aí é onde eles preferem abandonar o imóvel, ou liga para vocês, liga para a doutora advogado e fala, vamos fazer um acordo, dá 2 meses a gente sai, né? Dá baixa no processo. Então eu iria nessa linha, viu? Legal. Tá certo. Por mim, eu tô bem satisfeita aqui da ajuda, do caminho a ser seguido. Aí cabe ao Ed, se ele tem mais alguma dúvida. Não. Agradeço também ao professor por ter disponibilidade de atender a gente aí. E Eric, volto a falar, viu? Com muito carinho, muita sinceridade. A doutora está fazendo um trabalho bem bacana, fez a ação correta, usou as teses corretas. Não é que eles estão levando vantagem, o juiz está do lado deles, não. É muito comum acontecer o que aconteceu. E isso não quer dizer que eles ganharam o caso, ganharam a ação. Imagina, não, nunca, jamais. Na verdade, o que aconteceu é que o juiz, os assessores, é comum, né, quando tem uso campeão, suspender. Porque eles têm medo de cometer uma fatalidade. Mas a hora que para ler, dificilmente você vai perder essa ação, você vai ganhar essa ação. Essa ação você vai ganhar, você vai conseguir entrar no imóvel, vai ocorrer a desocupação com força policial, não tenho dúvida disso. O uso campeão deles vai continuar em andamento. Só que até lá a doutora já se habilitou, já tem arbitramento de aluguel, talvez a perda de danos também, se você concordar, que é uma ação interessante. E aí a doutora, a hora que você assumir a posse, a doutora vai e peticiona, excelência, quero informar que além de tudo isso, de não terem direito ao uso campeão, acabou de perder o objeto, a ação, porque ele perdeu a posse. E aí se uso campeão, provavelmente o juiz vai antecipar o julgamento. Então, fica o coração em paz, porque o que está sendo feito está certo, e o que aconteceu não é nada de bonito, de monstruoso, como eles são bons, não. Aconteceu, é o mais feijão com arroz do mundo, viu? Tá certo? Então tá bom, muito obrigada pela disposição aí e pelos ensinamentos, viu, professor? Ó, eu agradeço qualquer coisa, eu tenho um amigo aqui, tá bom? Os dois, tá bom? Tá bom. Obrigado, gente, pelo carinho e confiança, viu? Fiquem com Deus, tá? Fica com Deus aí. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.